Imagine um planeta em que cada respiração sua eletrifica seu corpo como uma dose de café expresso. O céu acima de você tem um tom intenso de azul, enquanto árvores colossais se estendem em direção aos céus, com suas folhas verdes vibrantes crescendo em um ritmo surpreendente. O exercício diário se torna uma emoção sem igual. Com a abundância de oxigênio, você vira uma versão superpotente de si mesmo. Correr parece fácil enquanto você se lança pela paisagem, levantando pesos que normalmente pareceriam impossíveis. É como se o próprio mundo estivesse infundido com uma onda de energia. Tudo está se movendo mais rápido. A vida selvagem ao seu redor é igualmente afetada por essa sobrecarga de oxigênio. Os animais percorrem a Terra em proporções majestosas. Suas estruturas maciças são impulsionadas pela velocidade e agilidade. Imagine-se em uma perseguição de tirar o fôlego com um guepardo carregado de oxigênio correndo contra um predador que poderia envergonhar uma Ferrari. Agora, você deve estar se perguntando como um cenário tão absurdo pode ser possível. Bem, vejamos. O oxigênio é o poderoso combustível que mantém a vida em movimento. Ele compõe cerca de 21% do ar que respiramos, e cada respiração que fazemos leva essas moléculas minúsculas às nossas células, fornecendo-lhes a energia de que precisam para se desenvolver. Sem oxigênio, nossas células teriam dificuldades e nossos corpos se desintegrariam. Mas isso não é tudo. O oxigênio é um superstar que funciona para todos os tipos de seres vivos, desde pequenas bactérias até elefantes gigantes. Ele é importante até mesmo debaixo d'água, onde enriquece os oceanos. Criaturas incríveis, como plâncton e algas, produzem muito oxigênio, criando um mundo subaquático próspero. Mas, para entender completamente o impacto dos altos níveis de oxigênio no planeta, prepare-se para uma viagem no tempo. Recentemente, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Eles testaram rochas de 2 lugares diferentes que estavam muito distantes um do outro. E dá para acreditar? Essas rochas continham pequenas bolsas de gás que mostravam como os níveis de oxigênio aumentaram em quase 1/3 em um período muito curto. Era como um sopro de ar fresco. Então, eles estudaram essas rochas e descobriram que os níveis de oxigênio naquela época eram muito mais altos. Imagine paisagens exuberantes, florestas imponentes e pântanos gigantescos que se estendiam até onde você podia ver. Durante o período carbonífero, o oxigênio dominava a atmosfera em impressionantes 20%, exatamente como hoje. Mas, nos 50 milhões de anos seguintes, seus níveis subiram para incríveis 35%. Você consegue imaginar o que isso fez? Com o aumento do oxigênio, algo incrível aconteceu. Enormes florestas cresceram por toda a Terra, criando um mundo verde de tirar o fôlego. E enormes pântanos tomaram conta das áreas baixas, fazendo com que a paisagem parecesse surreal e de outro mundo. Ao mesmo tempo, os níveis de dióxido de carbono caíram. Normalmente, quando as coisas se decompõem, os micróbios liberam dióxido de carbono no ar. Esse gás age como um cobertor quente, retendo o calor do sol e elevando as temperaturas. Mas nos misteriosos pântanos onde essas plantas gigantescas estavam enterradas, os micróbios não conseguiam fazer seu trabalho. O resultado? O planeta ficou muito frio. Quem ia imaginar que um sopro de ar fresco poderia ter tal poder? Os cientistas ainda estão tentando descobrir por que isso aconteceu, mas uma coisa é certa, não estava acontecendo apenas em um lugar, foi um fenômeno mundial. Era como se o planeta estivesse fazendo um jogo engraçado com o clima. Mas vamos nos antecipar ainda mais. Vemos os primeiros dinossauros da América do Norte fazendo sua grande entrada. Foram os altos níveis de oxigênio que deram um grande impulso ao surgimento dos poderosos dinossauros na América do Norte e além. Imagine os trópicos repletos de criaturas magníficas e gigantescas. Obviamente, os dinossauros não apareceram do nada. Eles se aproveitaram de um ambiente em transformação que era perfeito para sua evolução. Os níveis de oxigênio desempenharam um papel importante nessa festa dos dinossauros. À medida que os níveis de oxigênio aumentavam, também aumentava o tamanho dessas incríveis criaturas. Eles começaram pequenos com predadores como os Shindesaurus e logo depois, dinossauros enormes como os saurópodes tomaram conta da Terra. Então, 65 milhões de anos atrás, os dinossauros desapareceram e os mamíferos assumiram o controle. E aqui está a parte interessante. Os mamíferos nunca cresceram tanto quanto os dinossauros. Então qual é a explicação para isso? Os mamíferos, e os seres humanos também são mamíferos, a propósito, são especiais porque podem regular a temperatura do corpo. Mas isso tem um custo. Precisamos de muita energia para nos manter aquecidos em comparação com os répteis e os dinossauros. Os dinossauros não se preocupavam com o controle da temperatura para que pudessem se concentrar em crescer.
Os maiores dinossauros eram 10 vezes maiores do que os maiores mamíferos. É como um jogo. Tudo que você pode fazer, eu posso fazer 10 vezes maior. Os dinossauros podem ter tido limitações semelhantes em seus tamanhos, mas elas eram muito menos rigorosas. Antes da extinção dos dinossauros, os mamíferos eram muito pequenos. Muitas espécies de mamíferos desapareceram com os dinossauros, mas os sobreviventes tiraram proveito do ecossistema aberto e rapidamente se diversificaram em vários tamanhos de corpo. Entretanto, após 42 milhões de anos de crescimento, os mamíferos atingiram um patamar de tamanho. Isso aconteceu em todos os continentes, provavelmente por causa da temperatura e da área de terra. Os ambientes mais frios permitiram que os mamíferos crescessem mais. O equilíbrio entre o tamanho do corpo e o calor tornou-se um desafio. A área de terra também desempenhou um papel importante na manutenção de grandes populações. Mas tornar os animais maiores não é a única coisa que o oxigênio elevado pode fazer. Esse humilde gás é um verdadeiro pau para toda a obra. Ele também atua como nosso fiel guarda-costas, protegendo-nos dos raios ultravioleta nocivos e de outros perigos do espaço. Sem o oxigênio, estaríamos indefesos contra as ameaças espaciais. O oxigênio também tem um papel fascinante na formação do clima. Ele se une a seus outros amigos atmosféricos para fazer o céu enlouquecer com tornados, furacões e tempestades. Eles se misturam e se confundem no ar, criando as condições certas para que essas emocionantes aventuras climáticas aconteçam. E essas aventuras podem ser perigosas, mas servem a um propósito importante. Elas ajudam a distribuir nutrientes e matéria orgânica, levando o solo, as folhas e os detritos para novos lugares. E se decidíssemos mexer com a natureza e aumentar os níveis de oxigênio a níveis absurdos, 30%, 40% ou até 50%? Bem, o excesso de uma coisa boa pode se tornar perigoso. A toxicidade do oxigênio é quando o excesso desse gás causa grandes problemas. É como comer um monte de doces. É divertido no começo, mas logo você se arrependerá. Surpreendentemente, uma overdose de oxigênio pode deixá-lo com dificuldades para respirar, como um dançarino cansado que precisa desesperadamente de uma pausa. No início, você pode sentir uma explosão de energia, mas ela não dura muito. A tontura se instala, como se você estivesse girando na pista de dança por horas sem parar. Em casos extremos, o excesso de oxigênio pode até prejudicar o corpo, fazendo com que você se sinta como se tivesse batido em um caminhão enorme. Portanto, embora o oxigênio esteja sempre conosco, dando-nos vida, é importante apreciar seu delicado equilíbrio. Além disso, não seríamos as únicas criaturas a sofrer com essa extravagância de oxigênio. Os mamíferos, por exemplo, terão dificuldades para se adaptar a esses níveis extremos. O equilíbrio de poder entre as espécies mudará drasticamente, e os vencedores e perdedores lutarão pela sobrevivência em um mundo que está girando fora de controle. E precisaremos de abrigos mais fortes para lidar com esses animais gigantescos. Teremos que nos manter ágeis e evitar o perigo. Em meio a todo esse caos, haverá adaptações surpreendentes. Os pássaros voarão mais alto do que nunca, atingindo alturas que surpreenderiam até mesmo as nuvens. Além disso, prepare-se para mais desastres naturais e ecossistemas delicados em risco. Os incêndios começarão rapidamente e se enfurecerão ferozmente, tornando os incêndios florestais uma ameaça constante. Até mesmo uma pequena faísca de uma fogueira pode causar um desastre. Teremos de repensar nossos métodos de cozimento e aquecimento para nos manter seguros nesse mundo cheio de oxigênio. Mas não vamos esquecer o outro lado da história do oxigênio. Se tivéssemos um planeta com pouco oxigênio, apenas cerca de 15%, enfrentaríamos uma luta completamente diferente. Cada respiração seria difícil, deixando-nos cansados e lutando por ar. A atividade física se tornaria extremamente difícil e nossa memória e concentração seriam prejudicadas. Portanto, sejamos gratos pelos níveis de oxigênio que temos agora. Eles são o equilíbrio perfeito para que possamos prosperar. Nessa emocionante jornada por um mundo rico em oxigênio, vivenciamos maravilhas de tirar o fôlego e descobrimos o delicado equilíbrio do nosso planeta. Vamos valorizar a magia de cada respiração, respeitar a interação entre o oxigênio e a nossa existência, e abraçar a emoção dessa viagem extraordinária chamada vida.